Você sabia que, assim como os humanos, os animais de estimação também podem ser afetados pela alopécia? Essa condição pode ser causada por diversos fatores e é importante que os tutores estejam atentos aos sinais. Então vamos entender um pouco mais sobre esse assunto? Quem já está aqui comigo é o médico veterinário Pedro Vaz de Mello, que é especialista em dermatologia de cães e gatos. Pedro, seja bem-vindo ao De Bem com você. Muito obrigado, prazer. Poder conversar com vocês, falar de um assunto tão importante que afeta hoje os nossos animaizinhos, né? Pois é, e afeta os nossos pets e eu acho que é um assunto ainda um pouco confuso, né, Pedro? Começa explicando pra gente o que é a alopécia nos pets. Isso, então a alopecia ou alopécia, ou aprisionamento dos folículos, ela nada mais é do que a falta ou a ausência de pelo nos animais, localizada ou generalizada. Então, esse é o termo. De uma forma rápida e direta? De uma forma rápida e direta. É a ausência de pelo. Pode ser num local ou pode ser generalizada. Pois é, visualmente é parecido com o que acomete os humanos também? Visualmente parecido. É igual. A alopecia, né, é um termo usado para ausência de pelos, então é igual acontece nos humanos. E as causas, né, são várias as causas e a gente vai comentar delas ao longo do programa. Antes da gente chegar nas causas, quais são os diferentes tipos de alopécia? Como que a gente consegue falar sobre isso? Então, a alopecia tem várias causas, né? Então, quando a gente recebe um animal no nosso consultório, a gente tem que buscar a causa, porque tudo tem uma causa principal. Pode ser uma causa endócrina, então a gente costuma pegar o hipotireoidismo, que causa também a alopecia, o hiperadrenocorticismo, que causa também a alopecia, infecções fúngicas, infecções bacterianas, ansiedade, tá? Isso, então, hoje em dia tem muita ansiedade depois da pandemia. Os animais que ficaram muito tempo em casa com os tutores e agora os tutores estão saindo de casa, eles ficam sozinhos, então a ansiedade também causa uma alopecia. A má alimentação hoje também causa uma alopecia. Então são várias as causas e essas causas têm que ser pesquisadas. E uma famosa também que a gente vai conversar dela é a alopecia X. Sim, inclusive alopecia X, mas a gente sabe também que existe a alopecia postosa. Qual que é a diferença? Isso, é importantíssimo esse assunto, a gente pega muito no dia a dia da clínica. Então, vamos lá. Para introduzir esse assunto, eu gosto de falar das fases de crescimento ou do desenvolvimento do pelo. Então, a gente tem a fase anagênica, que é a fase de crescimento. A gente tem a fase catagênica, que é a fase de transição. E a fase telogênica, que é a fase que o pelo fica estabilizado. Então, essa fase que o pelo fica estabilizado, ela é muito importante, porque ela pode durar meses ou ela pode durar anos. Então, por que eu gosto de falar isso? Quando a gente pega o nosso animal, você que leva o seu animal, pega o seu Spitz alemão, ou Lulu da Pomerânia, ou algumas raças nórdicas como o Samoyeda, o Husky siberiano, o Malamute. Então, quando a gente vai tosar esses animais, geralmente a gente faz uma tose higiênica. Então, a tose higiênica, o que é? É uma tose que você pega no abdômen do animal e pega as partes íntimas, a vulva ou o prepúcio do animal e o escroto também do animal, até o ânus. Isso é uma tose higiênica. E aí a pessoa volta para casa e fala, Pedro, meu cachorro não cresceu pelo mais. Aonde foi tosado? Eu falo, tá. O que isso pode estar acontecendo? O seguinte, a fase telogênica, que é a fase de estabilização da pelagem, ela pode durar meses ou anos. Se você tosou no inicinho da fase telogênica, esse pelo pode ficar até 2, 3 anos sem crescer. Ele está estabilizado, ele não está na fase de crescimento. Então isso é uma alopecia pós-tosa. Ele não vai cair o pelo onde não foi tosado. Essa é a grande diferença. A alopecia X, ela não tem não tem uns estudos muito profundos sobre ela, não tem uma causa definida sobre ela, mas o que é a alopecia X? Ela não é inflamatória, ela não é pruriginosa, que é a coceira, o que ela acontece? Quando você olha para o animalzinho, ele tem uma queda de pelo simétrica e bilateral. Então você pegou o animalzinho, ele de um lado do corpinho dele está sem pelo, do outro lado está igualzinho sem pelo. Preserva a cabeça e preserva os membros. Mas Pedro, eu não tosei essa parte. Por que caiu?
Por isso mesmo, a alopecia X, ela independe da tosa. Então, para a gente resumir, a alopecia pós-tosa foi aonde você tosou. Então, o seu animal pode ficar sem pelo onde você tosou. E a alopecia X não, ela pega o corpinho do animal inteiro, tá? Só que é uma causa ainda não definida. E é isso, os Spitz alemães estão sofrendo muito com isso, dessa perda de pelo, porque é estético. Quando você olha o Lulu da Pomerânia, ele é lindo, ele tem que ter aquela pelagem. Quando você perde o pelo daquele animal, esteticamente fica estranho, né? Mas aí você tem que procurar a causa, igual a gente vai conversar mais pra frente. Pois é, inclusive, em relação a essa questão que você falou, né? Existem raças que são mais propensas a desenvolver um quadro de alopécia? Existe. As raças nórdicas, que são o Malamute, o Husky siberiano, o Samoyeda e o Lulu da Pomerânia, ou Spitz alemão, que é o campeão. Por que essas raças são mais propensas? Seguinte, são raças que veio de origens de lugares que tem até neve. Então elas precisam de muito pelo, então elas têm uma dupla pelagem. E lembra da fase telogênica, que é aquela fase que o animal fica mais tempo com pelo, que não tem crescimento nem queda, ele fica estabilizado, porque ele precisa daquela pelagem para se proteger. Entendeu? Então essas raças, quando tem alopecia, quando tem algum problema endócrino ou outro problema na pele, e cai esse pelo, o pelo está em fase telogênica, ele não vai crescer. Ele vai demorar muito tempo para crescer. E isso assusta os tutores. Pois é, e isso me faz pensar também que a alopecia ela vai impactar significativamente a qualidade de vida, né, desse animalzinho. Quais são, assim, os impactos? Isso. Voltando na alopecia X. A alopecia X, ela é estritamente visual. Então, ela é estética. Você vai olhar para o animal, ele está sem pelo. Mas ele não tem nenhum problema sistêmico. Ele não está sofrendo nada. Quem sofre é o tutor de olhar para o animalzinho sem pelo. Então, a falta da pelagem ali não atrapalha, assim, no sentido da pele Na dele? alopecia X, aí vamos lá, na alopecia X não tem problema. Agora, o animal tem alopecia X e é um animal que vive muito tempo no sol. É um animal que vive no sul do país ou no nordeste, onde é mais quente. E a gente sabe que o pelo ele é responsável por proteger a pele do animal. O animal não tem o pelo... por exemplo, o Lulu da Pomerânia não tem aquele pelinho denso, não é à toa, para protegê-lo, tá? Então, sim, tem. Se o animal viver só dentro de um apartamento, às vezes não tem problema. Mas se ele pegar um sol mais forte, ou se ele pegar uma friagem mais forte, isso vai atrapalhar o animal, tá? Isso eu estou falando da alopecia X. No resto, nas outras alopecias, a gente tem que procurar a causa. Sim. Tá bom? E essa causa, né? Porque parece que é difícil de você chegar lá. Como que a gente consegue? É difícil de chegar lá, mas existem exames de pele. Então, assim, quem me conhece sabe, eu não gosto de analisar nenhum animal sem fazer nenhum exame de pele. Eu sempre peço exame de pele. Sempre. Por quê? A alopecia pode ser igual a gente conversou, por ansiedade, pode ser por uma infecção bacteriana, pode ser por uma infecção fúngica, né? Ela pode ser por uma questão endócrina, que é muito comum. Eu tinha falado do hipotireoidismo e do hiperadrenocorticismo. Então, se a gente não tratar essa causa base, não vai adiantar a gente pensar em repilação, tá? Então, eu quero um medicamento para crescer o pelo. Pera aí, o que está fazendo esse pelo cair? Vamos buscar essa causa? Então, isso é o mais importante. Então, a gente vê aí a necessidade do acompanhamento de um profissional, né, nesse processo. Sempre, sempre. Não podemos deixar de lado. E eu acho assim, o profissional de dermato. Então, temos que procurar um especialista em dermatologia, porque a gente já está acostumado a tratar com isso no dia a dia. Eu acho muito importante isso. A gente sempre destaca no programa a importância do tutor observar o comportamento dos animais, né? Porque isso vai indicar muita coisa. Em relação à alopécia, tem algum sinal que o cãozinho ou até o gato dá para o tutor de que ele precisa levar esse bichinho num profissional? Eu pego no dia a dia, eu falo muito do Lulu, da Pomerânia, porque hoje é o mais propício a isso. Então, quando a gente pega o Luluzinho ele tem um pelinho denso, mas ele tem um pelinho mais liso. Quando a gente pega aquele animal que tem um pelo já ressecado, aquele pelo em forma de... A gente comenta que é em aspecto de lã. Ressecado, aspecto de lã,
e a pele ressecadinha também, a gente já liga um sinal de alerta. Pode estar iniciando uma alopecia de causa indefinida, pode estar acontecendo uma alopecia X, então a gente tem que ficar ligado. Não tem como eu pegar um animal ígido, que a gente chama de um animal normal, e falar assim, não, ele vai ter alopecia. Isso é impossível da gente saber, né? Uhum. Agora vamos pensar então no tratamento agora. Quais são os tipos de tratamento que estão disponíveis hoje? E também eu tenho uma dúvida se tem alguma diferença nesse tratamento quando a gente fala de um cachorro, né, de um cão, e quando a gente fala de um gato. As doenças são muito parecidas. As doenças endócrinas, tanto no gato quanto no cão, são parecidas. E aí eu volto naquilo que a gente tinha falado da causa. Se for um tratamento endócrino, eu preciso repor esses hormônios. Se for um tratamento, se for uma causa fúngica ou bacteriana, e eu preciso saber, preciso ter um laudo disso, eu preciso do diagnóstico, eu tenho que combater o fungo e a bactéria. Para repilação, no caso, vamos lá na repilação, existe uns medicamentos que chama trilostano e a melatonina, e existe também hoje um microagulhamento. O microagulhamento, em estudos, estão dizendo que até 95% da chance da gente voltar com essa pelagem do animal. O trilostano e a melatonina um pouco menos, tá? Mas também tem alguns estudos falando que pode ser que daqui a uns anos esse pelinho volte a cair de novo. Ah, entendi. Porque a minha próxima pergunta era exatamente isso, né? Se depois do tratamento o pelo cresce normalmente e nem fica resquícios de que aquele animal teve a alopécia. Existe a probabilidade de crescer até 95%, que é muito, né? Mas existe a condição, a gente sempre tem que deixar bem claro para o tutor que isso pode acontecer novamente. A crise pode vir. De 3 anos, a gente geralmente pega de 3 a 4 anos uma crise novamente. Existe alguma forma, Pedro, da gente prevenir essa doença? Existe. Principalmente a alimentação. Eu costumo falar muito com os tutores, né? Que a alimentação é o mais importante. É igual a gente é o que a gente come, nossa pele reflete e a pele dos animais também. Então, assim, uma alimentação de boa qualidade, uma alimentação com ração super premium. Por que eu falo isso? O pelo ele é formado basicamente por proteína. Então, preciso de uma proteína de boa qualidade. E hoje existem inúmeras marcas de ração. Eu gosto muito da Super Premium, tá? Dentro da Super Premium existem várias marcas. Os banhos, a gente tem que tomar cuidado com os banhos. Hoje eu sei que tem uma tendência da gente querer dar banho toda semana. Então, são casos e casos. Aquele animalzinho que não pode tomar banho toda semana, ele não pode tomar banho toda semana. Eu tenho que preocupar mais com a escovação, tá? Eu tenho que preocupar com a hidratação da pele. Então, uma pele bem hidratada, ela evita do animal perder o pelo. Mas a alimentação hoje é a melhor forma. A melhor forma. A gente fala muito, a gente já falou em vários programas aqui sobre a importância de pensar na alimentação do pet. Isso, a alimentação. E uma outra coisa também, em estudos mostram que a castração, principalmente do macho, leva o animal a diminuir a probabilidade de desenvolver principalmente a alopecia X. Tá? Então isso é uma coisa importante da gente falar. Agora pensando aí nesses cuidados diários, né, com os pets, em relação à tosa. Quando que a tosa é recomendada, assim, só para a gente reforçar um pouco mais essa questão, e quais são os perigos da tosa inadequada? Tá, existem raças que você não vai ter problema de tosar, tá? Por exemplo, um Shih Tzu, um Lhasa Apso, um York, eu estou falando das raças que são mais comuns, que tem pelo longo e que o pessoal gosta mesmo de tosar. Então tá muito calor, é uma época de muito calor, nada impede de eu tosar esse animal mais baixinho. Claro que ele não pode ser aquele animal que fica muito tempo no sol, tem que tomar cuidado. Tá muito frio, eu posso deixar o animal com o pelinho mais longo. Agora, nas raças que eu comentei, tá? Principalmente o Lulu da Pomerânia, a gente não pode tosar esse animal muito baixo. O que pode tosar é na pontinha do pelo, ou com uma máquina ou com uma tesoura, mas eu não posso tosar esse animal, porque se ele estiver naquela fase telogênica, que é onde o pelo está mantendo o seu tamanho e não está crescendo, eu vou tosar e ele pode ficar meses ou anos sem crescer. Então isso, a alopecia pós-tosa não é culpa do banho tosa, é muito bom deixar isso claro. Porém, o banho tosa, quando recebe esse animal, tem que deixar bem claro, se a pessoa quiser tosar,
tem que explicar o que pode acontecer. O seu animal pode ficar tanto tempo sem pelo. Então isso tem que ser deixar bem claro no banho-tosa para o tutor ficar sabendo, porque às vezes o tutor não sabe também e quer tosar o animal porque está calor. Mas o Lulu da Pomerânia não podemos tosar, só a tosa higiênica. E se não crescer pelo na parte que a gente tosou, embaixo, não tem tanto problema, né? Sim. Pois é, acho que essas orientações aqui foram muito claras e específicas, acho que os tutores vão ficar espertos a partir de agora. Tem que ficar esperto e se precisar, sempre procura um médico veterinário, sempre procura um dermatologista, que eu acho que a gente vai ajudar da melhor forma possível.